digitais estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Seja por lazer, trabalho ou estudo, podemos dizer que vivemos uma espécie de união entre os jogos digitais e a nossa cultura. Nesta edição do Projeto Piloto, vamos tentar entender um pouco mais sobre esta gamificação da vida. A questão do consumo de jogos está crescendo em diversas áreas, por diversas pessoas. Várias pessoas estão consumindo de diferentes tipos, classes sociais e interesses. Desde os que são mais interessados em jogos profissionais, os chamados AAA, até pessoas de jogos casuais, celulares, tablets, que jogam numa viagem no trem. A gamificação surgiu, na verdade não surgiu, passou a ser observada, né? Porque muita gente joga e joga por muito tempo e tem lugares no mundo, na China, onde as pessoas jogam, por exemplo, mais de 20 horas por semana, que é o tempo de um estágio, por exemplo, né? Então, como é que a gente pode usar esse tempo de jogo para melhorar questões de trabalho, questões de produtividade, para engajar pessoas, né? E aí que surgiu a gamificação, a gente se utilizar de técnicas de jogos para ter uma otimização no nosso processo de trabalho, de estudo, né? A gamificação se tornou um acessório, uma ferramenta que pode ser aplicada em diversas áreas. Na TI, a gamificação já é aplicada e muito bem vista junto de outras metodologias para gerar um rendimento maior dos funcionários, de quem trabalhando justamente utilizando a gamificação com bonificação por realização de tarefas, que é exatamente como é um jogo, né? Tu vai jogar uma partida de um jogo, tu vai ter uma recompensa no final dessa partida pelo que tu conseguiu atingir. Em 2013, a então ministra da Cultura, Marta Suplicy, declarou que jogos não são considerados itens de cultura, o que causou a indignação de empresários do ramo. Isso levou à criação de um game, criticando a postura dela. Quanto à questão da cultura, né, teve até aquela confusão da Marta, né? Inclusive a gente fez um joguinho que tinha que arremessar os consoles na Marta Suplicy. Foi a gente que fez até com o pessoal da CI Games. E aí ela chega lá e diz que a imbecilidade atroz, que jogo não é cultura. A gente ficou louco na hora. Quando a gente viu o texto, né? E na época a gente estava falando com o Moacir, que era da CI, e comentando com ele, porra, olha só, Moacir, cara, tipo, é absurdo. Sabe, a ministra da Cultura não conhece a definição de cultura, sabe? Aí o Paulo, né? O Paulo, que era o programador na época, o Paulo Godinho, ele disse, porra, vamos fazer um jogo de sacanagem. Eu disse, zoando a Marta. Ele disse, tá, então vamos, mas o que vai ser o jogo? Aí ele pensou e disse, vamos fazer um troço rápido, cara, para fazer numa tarde. Mas em 2014, o Ministério da Cultura voltou atrás e criou um edital para empreendedores do meio digital, valorizando o mercado de jogos no país. A indústria de produção de jogos fatura mais que cinema, né? Então eu acho que o que aconteceu foi totalmente uma questão de falta de informação e de buscar a conscientização, né? Então a gente tem os jogos como poder de engajar, de passar conhecimento, de entreter as pessoas, né? E trabalhar assuntos culturais, assuntos sociais, assuntos econômicos através de uma mecânica diferente, onde o cara se sinta bem, se sinta feliz e está jogando, está aprendendo e está evoluindo. Eu acho que de um tempo para cá o Brasil deu uma guinada, assim, ele evoluiu bastante, né? Nos últimos 4 anos ele teve um crescimento bem legal na questão do desenvolvimento e consumo de jogos. Tem um estudo que a Abra Games fez agora em 2014 para 2015 que analisou o perfil dos jogadores e daí ali tu consegue perceber que a gente está em evolução constante. A cada ano os números crescem no que a gente produz, no que a gente consegue desenvolver, né, para fora e para dentro do país. E hoje a gente tem uma diversidade de jogos e de gênero muito, muito, muito maior que nós tínhamos antes. Porque antes tu tinha aquele modelo que tu tinha que aprovar, toda aquela burocracia acabava criando que tu ia ter que aprovar dentro de um gerente de negócios ali, que ia fazer uma avaliação de risco. E se teu jogo, por mais legal que fosse, não passasse naquela avaliação de risco, não ia para frente do teu projeto. Hoje tu pode desenvolver, existe essa realidade. No Brasil, os jogos digitais estão ganhando cada vez mais espaço. E a gente já pode imaginar uma união entre cultura e os games no futuro da nossa sociedade. A cultura geral vai conseguir compreender
que a cultura, que os jogos também é uma cultura, também é uma ferramenta e não só um meio de entretenimento. Porque hoje ainda existe muita gente que acha que jogos são bobagem, que jogos é só uma coisa para criança, e não é bem assim. A gente já está vendo, já tem estudos que mostram que os jogos são uma coisa bem mais séria do que aparenta. Eles têm um impacto social, cultural e político muito maior do que algumas pessoas que não têm essa informação acreditam, né? A cultura está exigindo cada vez mais, a gente consegue colocar jogos em contextos que não são tão relacionados a games. Por exemplo, a gente pode ter um jogo para guiar um museu, a gente pode ter um aplicativo gamificado para o cara ter missões e conhecer a universidade e aprender como se locomover na universidade. Isso porque a tecnologia propicia, porque a gente tem mão de obra, tem recurso altamente capacitado e a gente consegue produzir um resultado tão bom quanto o resultado que é feito lá fora, né?